aí, meus amores? Estamos de volta e hoje eu tenho uma convidada muito especial. Uma pessoa que, assim, eu já fiz live com ela, mas eu fiz no Zoom fechado. E foi uma conversa tão gostosa. A Simone sempre me coloca num espaço tão delicioso, sabe? Tão à vontade. E daí nós estávamos conversando sobre falar um pouco sobre corpos e trocar uma ideia com você sobre tudo isso. E muito mais, né? Porque a Simone é esse espaço, assim, gigantesco do convite. E eu tô muito feliz de ter ela aqui. Ela já chegou. Bora, vamos que vamos. Vamos conversar um pouco. E o que nós podemos contribuir com vocês? Então, assim, a doutora Simone traz aí... Pô, a Simone é médica, né? Ela traz pra gente várias consciências aqui. Vai ser uma alegria poder conversar com ela. Inclusive, eu quero aproveitar, e conversar contigo sobre um trabalho muito especial que você tem, né? Que eu sei que pouquíssimas pessoas hoje desenvolveram. Então, eu vou chamar ela aqui. Ai, já chegou o convite. A Simone já tá aqui com a gente. Tem esse bate-papo incrível. Deixa eu ver. Já aceitei. Você tá subindo? Ah, chegou! Falei, nossa, Bem-vinda! peguei uma parte ali, quero conversar com ela sobre alguma coisa que ela está desenvolvendo, que eu ainda não falei, uau, o que será? Lembra quando nós estávamos juntas lá na Voz Certa pra você? Que tu me contou de todo o trabalho que você está desenvolvendo, sabe? Tudo que você está fazendo para contribuir com a vida das pessoas. Enfim, se tu quiser, eu acho que isso seria muito legal da gente trazer, porque você me trouxe tantas consciências e eu nem me atrevo a tentar explicar o que você faz, porque que não é minha área. Mas, assim, aquilo me tocou muito. E tem a ver com a nossa saúde, né? Em todos os níveis. Então, gente, boas-vindas à doutora Simone Arantes! Sim, se apresenta um pouquinho pra galera. Super obrigada, Monique. Eu adoro essa energia, eu adoro seu espaço, é super prazer. Acho que a gente pode falar isso mais vezes, porque você traz alegria e eu adoro isso. Gratidão! Muito obrigada. Como nós podemos receber dessa energia, né? E a gente acessar a felicidade que a gente é, né? Eu brinco com a galera, não é sobre ser a senhora risadinha, mas é sobre a gente ter nosso espaço de alegria, de energia, de felicidade, com a nossa naturalidade, né? Exato, porque não tem a ver com ser a senhora risadinha, né? É muito diferente quando você é e quando você faz. Sim, é verdade. Isso é muito verdadeiro. Não é? As pessoas conseguem perceber isso, né? O fingir, né? O fazer a risada e ser alegre, ser feliz e rir é completamente diferente de dar um sorriso, né? Então, assim, existe uma naturalidade, uma espontaneidade, um convite para mais, né? Um convite que contagia. Ai, que linda, Simone. Muito obrigada por isso. Meu amor, conta pra galera tudo que você faz, porque assim, a Simone, ela faz tantas coisas. Compartilha com o povo, assim, um pouquinho de você, assim, um pouquinho de quem você é e do que hoje você vem contribuindo tanto com consciência para as pessoas. Super obrigada, Monique, por essa pergunta. Nós tínhamos falado de nós fazermos alguma coisa sobre corpos, né? E tudo isso envolve corpos, porque se não fosse o presente dos corpos, a gente não estaria aqui, não estaria brincando nesse planeta, não estaria fazendo essa live, não teria a experiência da vida, né? Então, obrigada, Lindo! É verdade. Então, assim, tem hora que eu fico até meio assim, não sei muito como colocar, porque eu sei que muitas pessoas me conhecem como a Simone Arantes do Access, né? A coisa da consciência. E, claro, tem tudo a ver, as coisas não estão separadas, né? Tem todo um conjunto de coisas. E é engraçado porque eu sempre fui muito ligada a uma coisa de saúde. Mas a saúde a saúde para mim é um presente, porque assim, sem saúde, como você goza a vida? Né? Porque as pessoas ficam querendo dinheiro, 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 dinheiro. E quantas pessoas possuem dinheiro e não possuem saúde para gozar o dinheiro que tem? Né? E muitas vezes também tem pessoas que falam que saúde é ausência de doença. Olha que triste isso, né? Um diagnóstico de doença. Porque muitas pessoas não se sentem bem, não têm um diagnóstico, né? Um carimbo ali do que você tem e acham que gozam de saúde. Caramba. E às vezes, como
como nós somos seres extremamente adaptáveis, né? Então a gente vai assim, tem uma dorzinha. Aí você se acostuma com aquela dorzinha. E aquela dorzinha gradativamente vai aumentando e você vai se acostumando gradativamente mais com aquele desconforto da dor e a gente acaba, na verdade, usando aquilo como referência. Um desconforto igual a dor. Então, quando a gente também busca uma mudança, a gente vai para um desconforto, só que o desconforto a gente já associou com dor, com algo não bom. Porque quando você tem um desconforto de saúde, você associa com algo não prazeroso, um algo doloroso, um incômodo. Então, quando a gente vai para um desconforto de mudança, porque o que é uma zona de desconforto? É onde tá tudo bem para você, né? Eu tô ali confortável, na minha cadeirinha, sem fazer nada, eu não preciso fazer nada de diferente. Sim. Mas, para você crescer, de qualquer forma, né? Na profissão, quantas pessoas falam, eu quero expandir a minha consciência, quero não sei o quê, mas não querem o desconforto, né? Mas fora daquela zona de conforto, que está do lado, assim, ali, vizinho, grudado no seu muro do conforto, é um desconforto. Só que nós associamos o desconforto com falta de prazer, com dor, com coisas negativas que não nos trazem alegria, né? Por quê? Porque ao longo da vida nós tivemos algum desconforto, uma dorzinha de cabeça, um cansaço, uma sonolência, um desânimo, uma certa depressãozinha. E a gente acha que tudo isso é normal, é do dia a dia, né? É o estresse do dia a dia. Então a gente vai se adaptando e tornando isso o nosso normal. E acha que, mesmo com tudo isso, eu sou saudável, né? É muito doido! É muito doido e eu achei o máximo você trazendo isso, porque eu tava numa live aqui ontem e a gente falou sobre mudança. E o quanto a gente não tá disposto a isso, porque a gente encara a mudança como algo desconhecido e doloroso. E aí a gente, apesar da gente querer a transformação de algo, nem sempre a gente está na disposição de tê-la e a gente foge dela, né? Exato. E isso é tão inconsciente e muitas vezes a gente não tem clareza do que está acontecendo ali, né? Mas o fato é que a gente está em mudança o tempo inteiro. Seja de uma forma expansiva e de consciente e permitindo a gente estar em transformação, ou não, porque a gente não tem como se manter igual o tempo inteiro, toda hora, todo instante, né? Isso é uma ilusão. A questão é o quanto nós estamos dispostos a mudar numa direção mais consciente, numa direção expansiva, com clareza onde a gente escolhe chegar, enfim, energeticamente em todos os níveis, né? Então eu adorei que você trouxe isso, porque casou muito com o que a gente estava falando ontem. Porque a mudança, ela é um fato. Mudar é a escolha, né? Porque muitas pessoas querem a mudança, ou seja, elas querem o resultado de algo. Mas nós queremos continuar fazendo a mesma coisa. Sim. Mas querendo algo diferente. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, mais dinheiro. Mas eu não quero ter que fazer o controle da minha situação financeira. Eu não quero, acho muito chato planilhar tudo que eu gasto, tudo que eu ganho, tudo isso aqui, os investimentos. Administrar investimentos, aprender sobre investimentos. Exato, né? Mas eu quero mais dinheiro, né? Então, assim, existe essa discrepância. As pessoas acham que facilidade é fácil, né? Facilidade pode vir com facilidade, mas o fácil não tenho que fazer nada. Não passe de mágica, eu me sinto melhor. Não passe de mágica, eu ganho mais dinheiro. Não passe de mágica, eu tenho um outro relacionamento. Não passe de mágica, já mudei isso. Não passe de mágica, né? E as pessoas, nós acabamos não curtindo o passo a passo, o prazer de mudar, né? O processo. Exato, né? Que essa caminhada, essa jornada até lá. Porque não é um destino. Cheguei, né? Imagina se a gente chegasse. Eu conto isso na classe de barras. Eu digo, gente, eu tenho um segredo para vocês. Se vocês vieram aqui agora para receber a transformação e pensar que, ok, cheguei no fim da jornada, agora é isso. Não, e se a gente encarasse a vida com esse olhar?
é uma Exato. jornada constante de a gente estar expandindo, se transformando e olhando o que mais é possível e o que, que a gente pode fazer mais. E se a gente encarasse que dia a dia é um novo dia para a gente criar algo novo, mais, melhor. E é uma jornada da gente olhar também aquilo que a gente ainda se limita, né? Os lugares em que a gente ainda está estagnado, que a gente ainda não está se permitindo algo a mais, né? A Vi colocou, oi Vi, tudo bem, meu amor? A Vi colocou aqui o prazer de mudar. Nossa, o prazer de mudar. Então, enfim, ela é o prazer de mudar, como a Vitória colocou ali, né? E é justamente isso, porque muitas vezes nós somos cheios de ponto de referência, né? Sim. Mo, porque assim, quais são os pontos de referência de desconforto que nós temos? Que não é prazeroso. Sim. Ponto, né? Falta de prazer, dor, de alguma forma, dor física, dor emocional, dor da dificuldade de mudar, é dor, algum tipo de dor, algum tipo de falta de prazer, né? Então, essa coisa da saúde, a gente acha que é separado, mas ela está intrinsecamente ligada à conscientização, a você se tornar mais ciente de você, do seu corpo, da sua saúde, o que se requer a cada momento, né? E muitas vezes a gente acha que assim, me sentir melhor basta. Né? A gente faz uma sessão de barras ou então a pessoa chega para a gente e fala assim: quantas sessões são precisas? Né? Quantas sessões eu preciso? Sim. Então, tipo assim, não são pacotes de sessão e nem o quanto é preciso. Mas se a gente acha que uma sessão, ela pode, claro, te trazer inúmeros insights que fazem você mudar a sua vida inteira. Mas falar que essa uma sessão, ela é requisitada para o resto da sua vida para te trazer inúmeras outras mudanças? Não. Né? Não. Então, da mesma forma que quantas vezes Até você para te precisa fazer se fazer? sentir melhor, né, Simone? Ai, Exato. porque em uma semana eu já recebi assim, ai, não, mas eu fiz uma sessão e eu não me senti assim tão melhor depois de uma sessão. Digo, meu amor, quanta tranqueira você tá acumulando há anos? Já tá esperando uma sessão e já mudar tudo? Pô, Como exato. assim? Também tem isso, né? É porque a mesma coisa assim, quando a gente. É porque tem muitas pessoas, nós somos muito visuais, né? E é muito aquela coisa, sim, São Tomé, ver para crer, né? Então, quando você fala assim, eu quero ter uma barriga tanquinho, quantos abdominais são necessários para você ter uma barriga tanquinho? Depende. Quantos centímetros de barriga você tem? Se uma pessoa tem 10 centímetros ou 20, e a pessoa que tem 50, é o mesmo número de abdominais que a pessoa precisa? Ou são as mesmas ações que as pessoas precisam para desenvolver uma barriga tanquinho? Barriga tanquinho é só um exemplo mais fácil, né? Mais palpável para poder Visual. simplificar. Exato, né? Para uma analogia aqui. Mas assim, você acha que você vai para a academia uma vez, faz 100 abdominais de uma única vez e pronto, sua barriga tanquinho tá ali? Não! E você acha que se você faz, ok, consegui, eu vou parar e vou conseguir manter até o resto da minha vida? Não. Então, o que faz as pessoas não olharem para outras coisas, outras áreas da vida com esse mesmo olhar, né? Da manutenção, de continuar para conseguir essas mudanças que nós desejamos em todas as áreas da vida. E Né? do Então, é autocuidado, aquela né? escolha. Oi? Tem muito do autocuidado aí, né, Simone? Exato, de olhar. E você não. A mágica está no processo e não no resultado. Porque o resultado, ele só é a somatória de inúmeros passos que chegaram, que levaram você lá, né? Então, a gente conquistar e celebrar a mágica do caminho, as mágicas que a gente coleciona ao longo do caminho, cara, o final, o presente é muito gigante, É né? verdade. Então, não é, É amor? verdade. É Então, verdade. assim, falar sobre corpo, sobre tudo isso. Bom, falando, né, dessa coisa do que eu faço, eu tô explorando muito essa parte da área da saúde, mas eu não tô separando da conscientização, de levar a consciência, porque não dá para separar, não dá. Então, assim, você olhar para a saúde diferente de uma ausência de doença, porque eu posso falar por mim, né, Uhum. que há muito, eu nunca fui gorda.
E mesmo que eu quisesse, sabe aquela coisa, não que eu queira algum dia ter sido gorda, não é isso que eu tô querendo. Mas eu sempre pude comer de tudo, é isso que eu quero falar, né? Eu sempre pude comer eu podia comer quantos pães eu quisesse. Eu era bombardeada. Você não engorda, raça ruim é assim mesmo. Come doce, come Ah, eu tudo, admiro esse tipo de corpinho, gente. e não engorda, raça ruim não engorda mesmo, né? Mas o que acontece? Muitas vezes, agora eu me peguei, por exemplo, com um problema de tireoide. Não é visível, entendeu? Não é visível. Peraí, ficou Hoje é o mudo. dia de reunião, 1h da tarde, por Customer Service. Mas bora lá, tá tudo tranquilo. Temos Então 10 eu tenho um minutos, alarme, então, só sim. por isso. Acabou de alarmar aqui, para não esquecer. Temos 10 minutos, então, é isso? E daí o que... Oi? Não, a Temos... gente pode conversar, tudo tranquilo. Eu entro depois. Ah, tá bom. Então, Tudo tranquilo. então, porque eu tenho várias perguntas para te E o fazer. que então faz? Pode falar, pode Não, fazer, na pode verdade, eu fazer. vou deixar tu transcorrer, porque eu acho que você está indo para um caminho muito legal e é muito introdutório para as pessoas, para elas perceberem e terem clareza sobre tudo isso. Então, segue para nós aí. Então, daí você percebeu a questão da tireoide, que não é visível para todos. Isso. Não é visível, né? E tem muitos. E eu não gosto, e assim, eu não acho legal culpar os médicos, sabe? O que eu acho é. Porque existe todo um sistema por trás de tudo. Então, não é culpar, mas é cada um, na verdade, se. Eu falaria assim, se comprometer consigo mesmo em buscar a saúde como um todo, não é ausência de dor, não é comum, não é normal se sentir cansado, não é normal ter uma dorzinha de cabeça, não é normal você ter esquecimento, não é normal você sentir dor, não é normal. Deus é perfeito e ele fez o nosso corpo perfeito. Então não é normal nós sentirmos esses desconfortos como sendo dor, como sendo incômodo e achar que é normal. Não é normal. Não é normal. Eu tenho que falar que não é normal. É Então, verdade. quando E é bem legal a gente estar presente, né, Simone, no que a gente já interpretou como normal. Uhum. Porque eu vou te contar que eu falo muito isso para as pessoas. Gente, pode ser comum, mas não é normal. Então, Exato. por exemplo, até eu tinha sintomas, por exemplo, emocionais que eu interpretava como sendo normal, né? Eu vivia estressada, em picos de ansiedade. Eu vivia chorando no meu quarto, escondida, porque eu achava que eu tinha que chorar para mim mesma, não dava para expor isso para os outros, né? Eu acordava muitas vezes sem vontade de levantar, sem ânimo de vida. Eu achava que aquilo era normal. Todo mundo passa por isso. São frustrações, entendeu? E todo mundo passa. Exato. Beleza, você passar por isso por um dia, uma coisa, digamos assim, isolada, é algo. Agora, quando isso se torna já uma consequência diária, contínua na tua vida, perceba, você está vivendo isso, olhe para isso, sabe? Pode ser que muitas pessoas ao teu redor também estejam vivendo, mas isso não é normal. Exato, não é normal, não é normal. Então, tipo assim, você acordar e falar, ai, segunda-feira, ai, não sei o quê, que dificuldade, né? Então, não é, e não, a gente não tem que se acostumar com isso, sabe? Tipo assim, porque quando você depois um dia descansa, você fala assim, eu tinha me esquecido de como era me sentir bem. Olha que Uau. triste. Sim. Olha que triste. Sim. Ou então você ouve daquelas pessoas assim, eu tinha me acostumado como era não ter dor de cabeça, como era não ter dor, como não era assim, como era não sentir dor. Olha que triste isso, né? Sim. É Então nós não verdade. temos que nos acostumar com isso. Porque quando a gente olha, existe todo um sistema amarrado por trás, né? Da mesma forma que quando assim, muito a gente ouve muito falar, pessoas que não raciocinam são, como chama? É o que o governo quer, né? É o que o pessoal mais lá do alto escalão não quer um Uhum. povo inteligente, não quer um povo que raciocina. Por isso que não estimula a educação e acha que a educação é só escola, né? Uhum. E a educação não é só escola, né? A educação não é só escola. A educação engloba tanta coisa. É educação sobre saúde,
É educação sobre alimentação, é educação sobre felicidade, sobre a conscientização, educação num todo, não é verdade? Então, É uma consciência de tudo, né? Não é limitada às matérias básicas da escola. Aquilo, digamos que é só uma parte, uma ponta, né? uhum. Então, assim, porque quando você vai buscar na história a questão da medicina, por exemplo, houve uma as pessoas que tinham dinheiro na época, e isso nós estamos falando de não muitos anos atrás. Não é tipo assim, 300 anos atrás, entendeu? A gente não está falando disso. Nós estamos falando de algo muito mais próximo. Então, foi quando você pega, por exemplo, a medicina chinesa, é milenar, é milenário, e ela foi totalmente descredibilizada. Né? Ela foi totalmente ironizada. Quando você pega a homeopatia, existe há muito mais tempo do que a medicina tradicional. E ela também foi descredibilizada. Então, quando você pega a acupuntura, quando você pega a Ayurveda, quando você pega todas essas técnicas milenares, De base. todas descredibilizadas, em virtude do quê? Dessa medicina tradicional que foi plantada, que foi planejada, que foi articulada por determinadas pessoas na época, em uma época remota, não muito remota, entendeu? Sim. E a partir daí, o sistema foi se aquela engrenagem torta que continua rodando, né? E nós somos nós. É verdade. Então não é culpar, sabe? Eu não acho culpar os médicos, não é isso. Mas quando nós que estamos aqui e que a gente busca por mais informação, é mais informação em tudo. Então, é mais informação sobre a medicina, é mais informação sobre os tratamentos, é mais informação. E não é quando algo muito rápido aparece ali para você, é algo que é muito novo. Busque um pouquinho mais lá para trás. Cavoca um pouquinho mais. Então, quando a gente vai no médico, e por que que essa minha descoberta tardia? Porque eu ia aí em médico e todos os exames que eram pedidos para mim eram os triviais. A psicologia levou uns 100 anos para se fixar, não é? Então, assim, eram os exames mais triviais. Tem exames que os médicos desconhecem, porque esses são exames que de fato detectam. Entende? São hoje mais profundos ou porque estão conectados com outras áreas que não são consideradas, como você estava falando? Muitas vezes a gente desconsidera vários, né? A gente não inclui tudo. Então, esses exames às vezes não são requisitados porque eles estão vinculados a outras áreas também? Não necessariamente vinculados às outras áreas, mas eles são os que mostram o que você de fato tem. Uau. E isso não é ensinado, entendeu? Nas universidades. Entende? Isso não é ensinado nas universidades que formam os médicos, entende? Sim, entendo. Então, depois os médicos, eles caem no sistema de plantão, de exatamente medicina. Piloto automático, né? Como tudo tem os seus processos e entra no piloto automático de mais do mesmo. E começa a trabalhar e atende um, atende outro e vai, não tem tempo, dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda. Entendeu? Então vai nessa roda viva que engole todo mundo, não é? Então, assim, e essas coisas, por isso que eu sozinha, eu não sabia por onde procurar. Obviamente, daí eu buscando outros conhecimentos, outras... Exato, a Matrix está em tudo, né? Sim. Outras informações, eu me deparei e falei, gente, eu tenho tudo isso. Não é possível. Aí até que eu cheguei para uma amiga e falei, eu quero este. Eu auditei os exames que eu queria. Uhum. E aí, bum, tava lá. Entende? Tava lá o que eu estava. Eu já tinha esse input, vamos colocar assim, né? Uhum. Mas eu não tinha nada que comprovasse. Por quê? Porque por mais que eu procurasse... Foi assim que tu detectou a tireoide. Foi assim que eu detectei a tireoide. Por mais que eu procurasse médicos com nomes famosos, entendeu? Imagina, sim, você está ótima. Não tem nada aí. Nossa, a Simone, gente, ela faz de tudo. Que raiva da Simone.
ela nunca tem nada. Olha os exames dela, perfeitos. Não, não estavam perfeitos. E tu Os sabia exames, que não tava? Tu porque sentia no teu corpo? eu sentia, eu sabia que aquilo não era normal. Podia ser comum, mas não é normal. E quais eram os sintomas que tu tinha, assim, Simone, que fez tu te ligar? Eu tenho pé muito frio, mão muito frio. Eu sentia muito frio, entendeu? Muito frio. Uau. Então, e assim, até no verão. E eu era motivo de chacota. Ai, sim, que friorenta, pelo amor de Que Deus. exagero! Olha o calor, olha não sei o que, olha não sei o que lá. Então, eu falava assim, eu tenho tiroidite, eu estou, né? Eu não tenho, não. Eu estou com tiroidite. Está, na verdade, agora em processo de remissão. Estou fazendo tudo, T3 reverso, Que bom. exatamente. É um dos exames, T3 reverso. Então, assim, mas quem pede T3 reverso? Quem pede? Como se fosse, uau, sabe? Do outro mundo. Mas é de uma outra realidade, que não é a realidade da maioria, né? Então, assim, eu não tô falando que todo mundo que sente frio tem a tiroidite de Hashimoto, porque existem outros sintomas, entendeu? Mas a tiroidite de Hashimoto, um dos sintomas é esse frio que você não Sim, consegue e tu entender por percebeu quê. que por um conjunto de coisas que você estava vivendo, tu se resignou e foi buscar por algo além. Eu acho que de tudo Exato. isso que você está nos trazendo, um dos maiores convites, um dos primeiros é: olha as coisas ao teu redor, seja no teu corpo, seja na tua vida, e não encare isso como normal e fique ali numa Exato. zona de conforto e deixa a vida me levar no piloto automático. E resigne-se, né? Olhe Uhum. para isso, vá além, né? Vá em busca, né, de consciência. Isso eu acho sensacional, né? Exato, porque não é assim, por muito tempo, muitos anos, eu falo tempo, anos na minha vida, é tipo assim, eu sou assim, Aham. né? E quantos de nós que somos tidos os ovelhas negras da família se acostumam com o chicoteada, se acostumam com serem menosprezados, se acostumam com falar que é louco, e a gente vai se diminuindo e falando, poxa, realmente é assim mesmo. Não é assim. Não. Não é assim. Cada um de nós tem o brilho de ser da mesma forma. Então, assim, é como se o comum se tornasse normal. Não é, né? Só porque é comum, não é normal. Não é normal. Então, nós temos que tomar as rédeas da nossa vida em todas as áreas dela, não só em uma, né? Então, não é também buscar. É o que eu estava conversando ontem com uma amiga, porque, por exemplo, assim, os processos corporais, cara, são maravilhosos. Barras é maravilhoso. É inegável que tudo isso funciona. Mas a Claro. gente esperar que uma vez, muda? Claro que muda. Mas a pergunta é: a mudança foi mantida? Porque a questão é manter essa mudança, né, É amor? manter a Não é, mudança. né? É manter. Porque é a mesma coisa. Eu posso hoje sorrir para você. Significa que amanhã eu vou estar sorridente ou alegre de novo? Não. É manter. Porque parece. Sabe aqueles treinamentos de liderança, quebra madeira? Sim, Aí vai lá, depois do dia seguinte, passa 15 dias, deu. não é? A Então, Cris citou o propósito do Whats aqui, ser feliz e ficar lá. Sabe, exato. sabe, que você estava trazendo isso, e uma das coisas que eu mais convido as pessoas, elas perceberem o seguinte: eu trabalho muito com barras de axis, mas enfim, como tudo, como a alimentação, cuidado com o corpo, o cuidado com o teu conhecimento, a busca constante de mais consciência, de mais coisas que você pode agregar na tua vida, como a gente estava falando, né? Uma educação que vai Uhum. muito além do básico da escola, a gente buscar realmente, conscientemente, tudo que vai criar mais. Sobre barras e sobre os processos, o que eu falo, assim, e o meu maior convite é: traga para sua rotina. Se Exato. você não tiver nenhuma expectativa e nenhuma projeção sobre uma sessão, sobre 10 sessões, sobre 20 sessões, e você se dispuser a aprender esses processos, aprender essas ferramentas, acessar elas, repetir algumas classes, que às vezes a gente faz uma classe, não basta fazer uma, precisa ir um pouquinho mais além, né? Eu brinco, eu fiz em um ano 8 fundamentos. Gente, eu sigo querendo mais fundamentos. Então, o que acontece? Quando você tem essa disposição de incluir na tua rotina, você vai vendo que, assim como a alimentação, assim como o autocuidado, você vai criando algo novo e maior, mais consciências, mais possibilidades, né? Porque Exato. é isso. Uhum.
Exatamente isso, Mo, porque quando você vai em busca disso, né? De você. Porque é se manter, é você se Sim. manter naquilo. Não é você querer. Porque a gente desiste, né? Melhorei, eu paro de fazer. Eu melhorei, eu paro de fazer. Eu melhorei, eu paro de fazer, né? Então é esse comodismo, sabe? É esse comodismo que é colocado na gente quando a gente... Isso assim, gente, eu não estou fazendo crítica, não é crítica sobre nada, é muito pelo contrário, é trazer conscientização de como as coisas são feitas, né? De como todo esse circo armado, né? De como toda essa realidade, como todo esse sistema funciona. E não é só no Brasil, não é só comigo, não é só com a Monique, é com todo mundo, em todos os lugares. É claro, existem nuances diferentes em cada país, devido à cultura, devido a ser mais próximo do Equador, longe do Equador, ter sol, não ter sol, porque tudo influencia. O Tudo nosso influencia. corpo. Gente, assim, o sol influencia o humor. Então, países que têm menos sol. Olha só, olha só. Então, a gente precisa olhar para tudo isso, né? E É não é uma verdade. coisa linear, é sair de uma linearidade de achar que tudo é igual e de achar que A mais B igual a C sempre, não é verdade? Sim. Então, os nossos pensamentos, eles influenciam a nossa bioquímica. Olha que louco! Então, assim, a gente estar triste influencia a nossa bioquímica. Se influencia a nossa bioquímica, influencia as nossas células, influencia o que você está criando no seu corpo por dentro que você não está enxergando. A gente não está enxergando, mas saiba, está sendo formado, está sendo criado dentro de você. Não é porque você não vê que não existe. Aqui, ó, tem um monte de energia passando aqui entre eu e o celular, só que elas não são coloridas e não são vistas a olho nu. Vai para o sol, você vai ficar vermelho. Você viu o raio UV que te queimou? Não, mas está lá, mas não é visível a olho nu. Ô, Né? Simone, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu que é médica, eu volto e meia tô falando sobre isso aqui, então eu tô amando esse bate-papo. Eu assim, ó, pode falando. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Ok, os nossos pensamentos influenciam nossa bioquímica, as nossas emoções também. Quais são as consequências disso para o corpo humano? Toda, toda. Porque, por exemplo, assim, você pega uma pessoa. Vamos pegar uma pessoa, vamos falar de depressão, tá? Porque daí é um caso bem típico de pensamentos. A gente chama Looping. de pensamentos negativos, Sim. pensamentos que não acrescentam, não te trazem felicidade, né? Então, é um ciclo, porque inclusive já tem provado, né? Você vai lá em revistas científicas, alimentos que te trazem humor, alimentos que te tiram humor, porque os alimentos, eles não são todos iguais, né? Óbvio, a gente consegue ver isso, mas a gente também precisa saber que o que compõe os alimentos? Quais são as substâncias que compõem os alimentos e o que é que elas geram no organismo? Porque uma coisa é o que é que essa substância faz no seu organismo. Isso é uma visão. E agora, a outra pergunta. O que é que o seu organismo faz com essa substância? Caraca. Entende? O que essa substância vai fazer no meu organismo? Beleza. E o que é que o seu organismo faz com essa substância? Então, peraí. Então, o que esses pensamentos e emoções fazem com o nosso organismo e o que o nosso organismo faz com esses pensamentos e emoções? Exato, exato, exatamente isso. Então, assim, a gente consegue perceber, parece uma coisa muito boba, né? Mas quando você pensa em algo feliz, o seu corpo relaxa, você tem uma química. Quando você pensa em algo triste, seu corpo contrai. É uma outra química. Agora, o que significa isso? Você manda uma mensagem, assim, são nanosegundos. Não precisa você raciocinar. Você manda uma mensagem, buf! É muito. Deus é perfeito. Né? Então, quando você dispara, é uma sequência de substâncias, de hormônios, de várias coisas que estão sendo disparadas no seu corpo que promovem esse relaxamento ou contração muscular, por exemplo.
entendeu? Ou querer que você fique mais triste, querer que você coma, querer que você não coma, porque isso é o que a resposta do seu organismo à substância que você colocou nele. Entendeu? E a gente fica viciado nisso? Sim! Porque o que acontece? O organismo, o funcionamento do organismo, existem certas substâncias que o organismo vicia. Então, ele te... Porque imagina, né? A gente vai entrar, começando a cavucar aqui, né? Porque, por exemplo, nós somos feitos de muito mais micro-organismos do que células. Nós temos muito mais micro-organismos. Nós somos, tipo assim, micro-organismo com um corpo de humano. Uau! Gente, somos micro-organismos. Vivendo uma experiência humana. Acho que é bem por aí. Então, o que acontece? Existem diferentes. E cada, por exemplo, assim, a comida que você dá para um pássaro é a mesma que você dá. Ó, vamos falar de pássaros, né? Então, a comida que você dá para uma calopsita é a mesma que você dá para um papagaio? É a mesma que você dá para um urubu? Para Nossa, uma não. arara? Não. Na verdade, são pássaros. Sim. Ok? Sim. Então, quando você tem uma população de certos micro-organismos, eles desejam certos tipos de alimento diferentes. Então, se a sua população é maior de calopsitas, vamos supor, e você está dando alimento para urubu, vamos supor, ou para pássaros maiores, tuiuiu, ou sei lá, gavião, pássaros maiores, né? Que comem outra coisa. Então, se você está dando aquele tipo de comida, as calopsitas vão morrer de fome. E o inverso, mas vamos supor que elas estão em maior quantidade. Elas vão ficar, Monique, cadê a minha comida? Eu quero comida, eu quero comida, eu quero comida, eu quero comida. E você vai sentir desejo por determinadas comidas. Uau. Entende? Então nós temos o que nós chamamos desses micro-organismos patogênicos, ou seja, que causam certos tipos de doenças, e outros benéficos. Não é porque é micro-organismo, é tudo ruim. Não. Nós queremos eles. E nós queremos um equilíbrio. Nós não queremos só os bons, né? Nós queremos, entre aspas, os Tudo. ruins também, porque existe um equilíbrio, existe um ecossistema ali, né? Para que tudo, para que você possa É que nem comer. a cadeia alimentar, né, Simone? Exato, exato, né? Para que Vou botar você pra carregar meu possa celular. ingerir vários tipos e cadeias alimentares ali, né? Que você possa ingerir várias coisas. Então, nós queremos tudo, mas existe uma proporção, existe um equilíbrio que é requerido ali. Então, quando você tem um desequilíbrio nesta proporção, é o que você fica desejando mais açúcar, mais carboidrato, mais de tudo isso. E o seu corpo está viciado. Então, você requer, e é um vício mesmo, sabe? Um vício, da mesma forma que você tem o vício de uma substância química, porque é uma substância química, só que Sim, no a mesma meio de coisa que a fora. gente tem ouvido, porque se influencia na bioquímica, por isso que eu trouxe para ti essa pergunta. Assim como a gente muitas vezes fica viciado, sei lá, em álcool, cigarro, o que for, Isso, você exato. também fica viciado no alimento e você também fica viciado em emoções, né? Uhum. Porque as emoções, elas desencadeiam essa cascata de substâncias químicas que são liberadas no seu organismo. Então, é um vício, né? A pessoa que é triste, você pode perceber, ela busca músicas de tristeza. Ao menos que haja uma ação Sim. consciente, uma ação cognitiva. Eu desejo mudar, eu desejo sair daqui. E aí ela coloca uma música alegre. Porque se ela se deixar levar, ela vai pôr música triste. Porque é isso que o organismo dela está pedindo. E aí entra a consciência, né? Exato! E aí entra essa conscientização, essa sua visão, essa coisa de enxergar além de que não é normal. Não é normal. Não é normal.
Não é normal. E isso é tão comum, a gente pode perceber. Eu vou dar um exemplo, né? Quando eu terminava um relacionamento, eu sempre colocava uma música mais triste pra seguir na fossa. Exato! Exato! Então, eu tava sempre terminando o relacionamento. Era muito interessante esse vício da rejeição, né, nas Uhum. relações. E aí, o que que acontece? O quanto que a gente não tá consciente do vício emocional que a gente tá vivendo, porque a gente sequer reconhece isso. E da mesma forma, os alimentos e tudo que a gente consome e tudo que a gente vive, porque é um padrão repetitivo constante, né? Uhum. E o nosso É corpo nos convida exatamente para isso. isso, porque a gente Exato, nosso alimentou ele assim. Exato. E tem esses padrões, essa coisa de repetição, porque aí você entra em toda a parte da neurológica, no sentido de que como o cérebro funciona, dessa toda neuropsicologia, de que você vai criando sempre do mesmo, porque é essa rota que você está acostumada. Só que os cenários são diferentes. Então você acha que pelo fato dos cenários serem diferentes, você está fazendo alguma coisa diferente. E você não consegue enxergar que a sua ação é a mesma. A paisagem está diferente. Ou seja, Sim. o cenário está diferente, mas você está igual. Uau. Entende? Ô Então, Simone, conta um pouquinho pra gente do trabalho que tu vem desenvolvendo aí com as pessoas nesse sentido, assim. O que que você descobriu nos últimos tempos e o que que você vem trazendo de novo, assim, para esse processo de transformação? Pode contar tudo. então, E desde a parte de facilitador incrível de consciência que você é, a médica e é tudo mais que é possível. Então, Mo, deixa eu te falar, eu não sou médica, Tu tá? não Eu sou é? doutora. Não, não sou. Eu sou doutora porque eu fiz doutorado, né? Eu fiz doutorado na Inglaterra, por isso eu tenho, se você for buscar lá, talvez tenha um PhD, mas eu não sou médica, eu não fiz medicina. Hoje eu faço uma pós-graduação na área de medicina, na área médica, duas pós-graduações eu estou fazendo agora. Curso nutrição, mas eu não sou médica, tá? Eu sou doutora, de fato. Guria! Tenho um certificado de doutora, um diploma de doutora. Guria! E sempre todo mundo me apresentou. Não, a doutora Simone é uma médica maravilhosa. Você vai lá, você conversa com ela. Não, eu E não o sou. que demais tu vê, né? Só Que para incrível. clareza. Só para clareza. Legal, Então, mas conta pra gente esse trabalho incrível que você tá fazendo. Então, hoje eu trabalho, eu uno, né? Eu acho que essa é a beleza também. Eu uno essas ferramentas quânticas que nós conhecemos, né? Mas eu associo a parte da saúde, porque quando a gente olha, da mesma forma quando você pega um medicamento, o mesmo medicamento é bom para todo mundo? Não, né? O seu corpo é o seu corpo, porque uma coisa que a gente, por mais que todo mundo tenha um coração, tenha fígado, tenha pelo menos um rim, né? Tenha um intestino, tenha uma bexiga. Por mais que as pessoas tenham isso, o que acontece? A nossa bioquímica é única. Sim. Você não vai encontrar uma bioquímica igual a outra. Não existe. Nem gêmeos univitelinos. Não existe. Não existe. Então, consequentemente, o nosso campo energético, ele é único. Não existe ninguém com o mesmo campo energético que eu. Então, quando você parte desse princípio que tudo é energia, e quando a gente fala que tudo é energia, então meu olho é energia, meu coração é energia, o meu rim é energia, os meus rins, né? O meu fígado é energia, o meu pâncreas é energia, Uau. as minhas células são energia. Então, tudo é energia. Então, da mesma forma que um remédio talvez não seja bom para todos, um alimento, a gente sabe, né? Tem vários alimentos alergênicos que nós conhecemos os mais. Vamos lá, camarão. Várias pessoas têm alergia por camarão, não Sim. conseguem comer, né? Mas você acha que, por exemplo, brócolis é bom para todo mundo? Não, só porque brócolis, né? A composição química ou as características nutricionais do brócolis são maravilhosas quando você olha em termos nutricionais, ele é bom para todo mundo? Não, também. Então não é receita de bolo, sabe? Ah, coma brócolis, coma maçã, coma não sei o quê, coma não sei o que lá porque faz bem, coma não sei o que lá aquele outro porque faz bem, coma aquele outro lá porque faz bem. Como se houvesse protocolos de alimentação, onde, cara,
A bioquímica é única. Como que eu acho que um tipo de alimentação serve para todo mundo? Uma coisa é boa para todos? Não, não é isso. Nossa, Mas como que a gente avaliaria isso? Não é? sim. Então, eu trabalho com, eu faço tudo a partir da biorressonância. E o que é essa biorressonância? O bio é a vida, então é tudo aquilo que ressona com a vida. Porque quando a gente olha, o que é o envelhecimento? Né? Você vê as pessoas assim envelhecendo, tem menos energia, não é verdade? Uhum. Então, nós temos em nós como se fosse assim, uma casa de força, que é onde a energia é feita, né? Metabolizada, que é transformado em energia, que são as mitocôndrias, que é a nossa, onde é produzida a nossa energia, dentro da maioria das células, né? Nós temos trilhões de mitocôndrias no corpo que produz a nossa energia. Então, quando a gente vai deixando, o dia que você morrer, elas pararam de funcionar. E o dia que elas pararem de funcionar, você morre. O corpo morre. Então, ela é a base da vida. E o envelhecimento é quando você vai tendo cada dia menos mitocôndrias, elas vão funcionando cada dia menos, produzindo cada dia menos energia para você. E o que é a biorressonância? É essa. Então, é você ressonar com a vida. E o que significa isso? Tudo o que te tira a energia te coloca no caminho da doença, te coloca no caminho do envelhecimento. E tudo que te dá energia te coloca no outro caminho. Da vivacidade. Então, exato, no caminho da saúde. Então, quando você pega um alimento e você tem esse olhar, faz essa avaliação através de alguma coisa. E tipo assim, como é que o brócolis é para a Monique? Sim. Não é como o brócolis é para a população mundial. Como o brócolis. Você está usando o exemplo do brócolis, porque para mim é um exemplo muito perfeito, né? Todo mundo tem o brócolis como, come a árvorezinha lá, né? A criança comendo a árvorezinha. Então, assim, como é que o brócolis é para Monique? Como o brócolis é para Simone? Como é que o brócolis é para Maria, para Daniele? Como que o brócolis é? Então, você começa a ver o que significa isso. O brócolis está doando energia para essas pessoas ou o brócolis está tirando energia dessas pessoas? Não é que você nunca mais vai poder comer brócolis. É como ele está no teu momento agora de vida. Exato, né? Porque a alimentação é uma coisa que mais muda na parte da avaliação através da biorressonância, é o que mais muda. Entende? Eu percebo uma transformação muito grande agora que, claro, com as ferramentas de Axis a gente fica muito presente com o nosso corpo, né? Então, por exemplo, eu passei por uns períodos recentes em que eu não estava conseguindo comer quase nada de carne, mas nenhuma. Então, minha alimentação, ela estava basicamente à base de legumes e, assim, arroz, feijão e tal, e eu não estava rolando, o meu corpo não estava recebendo. E eu simplesmente parei. E foi uma coisa natural, né? Claro que a gente tem a clareza, tu consegue fazer esse exame na gente pra gente ter a clareza dos alimentos que estão funcionando para nós nesse instante e os que não estão? Sim, claro. Né? Ah, que legal. E o que acontece? Não é uma... Porque assim, né? Virou todo mundo é contra o glúten. Gente, não é questão disso, né? Mas o que acontece hoje? Quando você olha os meus avós não comiam o trigo que a gente come. Então, assim, não é balela, sabe? Realmente não é balela. Eu adoraria continuar comendo meu pãozinho francês, que eu amo! Eu adoro também. Só que não tá rolando. Exato. Porém, o que acontece? Eu fiz uma pesquisa, gente. Eu dei uma aula sobre isso num curso de pós-graduação, né? Então, assim, o glúten, em pessoas não celíacas, ele é até mais prejudicial, vamos colocar assim, para a barreira. Nós temos no intestino uma mucosa que nos protege. Ele é tão prejudicial quanto para celíaco, entende? Então, para pessoas que não são celíacas, ele faz tão mal quanto para celíacos. Então, não é bobagem o que você está me relatando, sabe? Não é bobagem o que você está me relatando de que
como chama? Você começou a comer carboidrato, isso, porque a quantidade, o percentual, porque foi feita uma modificação genética na semente, na semente do trigo. Para Uau! quê? Para que produzisse mais, você conseguisse colher mais num espaço menor de tempo. Por quê? A população cresce, eles, enfim, é Precisam dar mais a conta. indústria, a revolução industrial precisa dar conta de tudo isso, né? Então, o que aconteceu? Essa modificação genética fez com que determinadas substâncias estivessem presentes em 400% a mais. 400, não é uma vez mais, duas vezes, são 400 vezes mais. E o nosso organismo é o mesmo organismo do primata. O nosso Sim, o organismo não nosso mudou. organismo não mudou 400 vezes mais. Não, Pô, ninguém não. considerou isso, gente. Pelo amor de Deus. Exato, exato. Então, o nosso organismo, sendo o mesmo organismo que o homem das cavernas, ele não está acostumado para consumir a carga tóxica dessa substância 400 vezes maior. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tá passando. Parece que umas 3 ambulâncias junto aqui. Tipo assim, prestem atenção nisso. Adorei! Alerta! É alerta Alerta, mesmo. alerta, alerta. Exato. Então as pessoas acham que, lá vem a história do glúten de novo, lá vem a história. Eu não preciso, sabe? Assim, eu acho assim, eu não quero mais curar ninguém, porque acho que isso Sim, me estressa, sabe? sim. As pessoas precisam desejar isso, porque alguém comer ou deixar de comer não piora e não melhora a minha saúde. Da minha saúde e do meu corpo, cuido eu, né? Se alguém desejar orientação, eu estou aqui, mas eu não posso fazer pelas pessoas, né? Então, É e verdade. as pessoas podem ver por si só, né, Monique? Assim, é só fato, você acabou de falar, você comeu e não estava se sentindo bem, e não vai. Mas fala assim, eu como e não sinto nada. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Quando você come um pouquinho por dia, você não vai sentir nada hoje. Aí o seu corpo vai se acostumar com aquele pouquinho e aí você sente um desconforto. Lembra no começo da nossa live o desconforto? Sim. Você se acostuma um pouquinho com aquele desconforto. Vai Aí lidando com amanhã ele. o desconforto. Exato, aí você lida com ele. Aí você tem um outro desconforto que é igual, quer dizer, um pouquinho a mais. Aí tudo bem. Aí você para de comer por um dia, se acostuma com aquilo ali, e aí você volta a comer, e aí um pouquinho mais, aí um pouquinho mais. Só que você não Gente, está é que nem enxergando. a ressaca, sabe? Exato. Eu conto para as pessoas que antes de eu utilizar as ferramentas, eu consumia muito álcool. Eu teve uma época assim que eu consumia quase uma garrafa de vinho por noite. Então era bastante coisa. E aí chegou um ponto em que eu não tinha mais desconforto no dia seguinte, porque o meu corpo estava acostumado já com aquilo. Os meus amigos brincavam Exato. assim, nossa, a Monique, eles usavam uma terminologia de carro, Hidraflex, não sei a terminologia que é, mas a Monique consegue misturar tudo quanto é tipo de bebida e no dia seguinte ela acorda numa boa. Sim, lógico, porque eu já estava acostumada com aquilo, percebe? Uhum. Claro que eu não tinha me dado conta que aquilo era um grau de alcoolismo, né? Eu É, fui me dar conta depois que eu comecei a procurar as ferramentas, enfim, e naturalmente meu corpo começou a rechaçar. Hoje eu praticamente não bebo, muito menos nessa quantidade, né, que eu costumava uhum. ter. Eu não precisei passar por nenhum tratamento de alcoólicos anônimos, nada, foi bem natural o processo de redução. Mas o quanto eu Uhum. já estava tão acostumada com aquilo. Exato. Mas é exatamente isso, né, amor? Então, assim, quando a gente olha para tudo isso, só porque a gente não vê o que está acontecendo por dentro do nosso organismo, não significa que não está acontecendo. Sim. Então, a gente tenta menosprezar ou dar menos valor a certas informações e fala: não senti nada, comi e não senti nada. Ok, põe mercúrio na sua mão, né? E fala: não senti nada. Aí veja, daqui a alguns anos, você não tem memória,
você talvez... isso vai parar no cérebro. Mercúrio para no cérebro, né? Então, assim, você nem sempre o efeito é imediato. Nem sempre. Né? Então, quando você vai, muitas doenças que são... é comum ter... sei lá, você ter uma certa demência, né? Na velhice. Não é comum. Não é normal. Isso Sim, não é porque tá coisa aparecendo muito agora, isso é comum, mas não. Não, é comum, mas não é normal. Porque o que acontece? Isso é a somatória de fatos que foram se somando. É a somatória do dia a dia até lá na frente. Isso vai acontecer lá na frente. Não é de hoje para amanhã. Não Uau. é de hoje para amanhã. É lá na frente que isso acontece. Então, várias doenças que são tidas como normais com a idade, não é normal. É comum. E isso pode ser evitado porque isso é a ação repetitiva do prejuízo, do dano que você está causando no seu organismo repetidas vezes. E chega uma hora que a corda estoura. Então, leva anos. Mas como que você quer? Como é que você quer viver a sua velhice? É hoje que você tem que fazer as escolhas de como você quer viver a sua velhice. Se você quer viver a sua velhice bem, cuide hoje da sua saúde. Faça hoje as escolhas de forma mais consciente daquilo que você ingere. De fato, não é balela. Eu não tenho, sabe assim, eu não luto não tenho uma batalha contra determinados alimentos, determinadas substâncias. Não é à toa. Porque eu também adoraria comer a minha pizza todo dia, adoraria comer o meu pãozinho, que eu amo mesmo, de coração. O meu pudim de leite condensado, cara! Entende? Eu adoraria tudo isso. Só que hoje, de fato, eu me amo mais do que tudo isso. Sim, você tem Hoje, clareza da vida que você escolhe levar, não só agora, exato. mas no futuro. Isso é um ponto, isso é clareza, né, Simone? Isso. Eu Porque não assim, ó, desejo... todo mundo diz que quer, só que o quanto você tem isso muito nítido pra você? Uhum. É muito, Muito muito, nítido. muito, Tipo, ó, como é muito que eu nítido. escolho estar no meu processo daqui 5 anos, daqui 10 anos com o meu corpo, daqui 20, 30, 40, 50 anos com o meu corpo, independentemente da sua idade, né? Como é que eu escolho que isso evolua? Como é que é o nosso processo ao longo dessa jornada, né? Exato. Em todos os Porque níveis. em todos os níveis, porque hoje, assim, eu tive um pai que teve Parkinson, né? E Uhum. ele foi Meu acometido avô com também. Parkinson aos 55 anos. Então começou de leve, de leve, de leve. E aí ele só foi revelar para a família muito tempo depois, né? Porque é normal você de vez em quando, né? Não é normal? Não é normal. Mas Sim. enfim, né? E assim, hoje é sabido, o Parkinson, ela é uma dor, não é genético. Uau. Ele é você pode evitar Parkinson, você pode evitar Alzheimer, você pode evitar câncer. Tudo isso são doenças metabólicas. Ou seja, é do seu metabolismo. Ou seja, das escolhas que você faz ao longo da sua vida, cara. Em Então, todo o processo como é alimentar, emocional, visão de vida. tudo, 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 tudo. Então, como é que você quer viver a sua velhice? Como é que você deseja estar aos seus 60, nos seus 60 anos? Aos seus 70, aos seus 80? A expectativa de... mas a expectativa de vida aumentou. Sim, aumentou por quê? Porque a medicina evoluiu. Não aumentou porque as pessoas estão em mais saúde. Não! As pessoas, elas estão vivendo mais por mais tempo doentes. Elas Caraca, morrem mais tarde, mas elas adoecem mais cedo. é verdade. Qual o valor disso? Quantas pessoas ficam anos, inclusive, sobre cuidados médicos na velhice, né? Exato, exato. Quantas pessoas hoje gastam a sua aposentadoria na farmácia? Na casa geriátrica, gente. Entendeu? Então, assim, requer. E quando fala que a conscientização, a consciência separada da saúde, não! Requer muita conscientização para você fazer escolhas. Escolhas É para verdade. você, para sua saúde. Em especial, porque você pede por dinheiro, mas assim, que adianta o dinheiro se você não consegue curtir o dinheiro que você tem por falta de uma vida saudável? Do que adianta?
Para mim não adianta. Nossa, Simone, você trouxe tantas perguntas e tanta clareza na forma como você mostrou tudo isso, né? E muitas vezes a gente pensa nisso, só que a gente não assimila. E eu torço, assim, que essa live ela tenha trazido não só, como trouxe para mim, eu tenho certeza, mas para todos que aqui estão conosco, agora e no futuro, mais clareza, mais acesso ao que isso representa para nossa vida, sabe? Mais acesso para... Porque eu digo, quando a gente realmente acessa, a gente começa a tomar ação. Exato. Caso contrário, é só uma coisa que entra aqui, tu... Ai, uau, isso é muito legal, e sai aqui, e amanhã a vida que segue. Ou daqui uma hora a vida que segue, tipo, eu sigo com os mesmos hábitos e as mesmas visões e o mesmo estilo de repetição que eu já estava criando antes, né? Seja na área que for. Emocional, corporal, enfim, da mais diversa. E eu agradeço muito porque tu trouxe perguntas muito pontuais. E pontuais para a gente realmente receber e olhar para a nossa vida no futuro e valorizar isso. Valorizar que o que a gente está tomando de ação hoje está refletindo para que daqui 10, 20, 30, 40 anos. Sabe? Exato. Se requer para que mais pessoas possam ouvir a tua voz. E eu gostaria de saber, assim, onde é que você está atendendo, como é que está esse fluxo, onde é que as pessoas podem te achar? Bom, obrigada. Né, não esperava por isso, mas assim, claro, as pessoas podem entrar em contato direto comigo pelo Instagram, né? Eu tô aqui, mas eu tenho consultório aqui em Valinhos e São Paulo. E vou estar a semana que vem em Curitiba. Ai, que legal! Fazendo atendimentos e cursos, né? Também. E faço atendimentos online. Nem tudo dá para ser feito. Determinadas coisas, várias coisas eu posso fazer online. E aquilo que eu não posso fazer presencial, eu sempre uso. Por exemplo, alguém aqui falou de vermes, parasitas. Isso é uma... Olha, só para que vocês saibam. Metais tóxicos, vermes, parasitas, eles são as bases de qualquer doença. Qualquer. Então, é preciso limpar o corpo. E manter limpo. É limpar e manter limpo, né? Então, eu sempre uso das coisas muito mais naturais para promover isso nas pessoas, né? Então, algumas coisas online e o que não pode ser presencial online, eu também aí eu aconselho, indico onde comprar, não faço uma parte comercial disso, Claro. não vendo as coisas, mas eu indico onde a pessoa pode encontrar, e muitas vezes na própria cidade, em farmácias de manipulação, homeopatia, enfim, porque nós temos aí uma gama gigante de recursos que não são muitas vezes divulgados, mas que extremamente eficientes. Mas, enfim. Então é isso, gente. Olha, tá na hora de eu fazer minha consulta. Eu quero levar minha mãe também para se consultar contigo. Porque é o seguinte, pra gente olhar para esse lado de vida, assim, sabe? E isso faz muito parte do amor próprio, muito parte do autocuidado. Então... E você tá facilitando classes também? Eu tô sem obrigada! Nossa, não estava esperando por isso. Não era para fazer divulgação. Não, mas me conta, quais são as classes que você tá facilitando? Então, amanhã eu tenho vou fazer Povades nos negócios, né? Que a gente sabe que é de Axis, os pontos de vista que a gente tem, que a gente evita, né? E que a gente defende com relação a negócios. Opa! A semana que vem eu tenho uma noite claradora, que é para limpar toda a nhaca com relação à família. Uau! E também tem um fundamento a semana que vem, presencial e online, lá de Curitiba. Ai, que delícia! Ó, gente, para fazer um fundamento, basta ter uma classe de barras de Axis. E para fazer esses workshops contigo, Simone, tem que ter requisito? Tem algum pré-requisito? É só desejar. Então o único pré-requisito é a escolha para fazer os workshops, gente. Ó, entre em contato ali, entre no perfil da doutora Simone. Quem ainda não segue ela, já fica o convite para começar a seguir. Amor. Nossa, que maravilhosa. Muito obrigada, Sim. Muito obrigada. E você, tem alguma classe? Eu tenho. Eu vou estar em Porto Alegre facilitando dia 3 de setembro. Barras de Axis e dia 4 de setembro, facelift energético. Ai, que delícia! Olha aí, gaúcho! Ai, tô muito feliz. Muito grata. Exato. Ai, quanto mais nós podemos espalhar isso para as pessoas, né? Espalhar essas consciências, tudo dentro das nossas áreas de estudo, tudo dentro do que a gente vive né? E é isso, para quem estiver escolhendo, né?
e ser esse presente, exatamente, para nós, para os nossos corpos e para as pessoas que escolherem, né? Exatamente. Meu amor, muito obrigada por esse Eu bate-papo. que É sempre tão agradeço. gostoso estar contigo. Eu A, também adoro. a galera que esteve aqui conosco e ficou assim toda a live ou que entrou depois, enfim, olha, muito obrigada. Se vocês perceberam que foi uma contribuição, marquem ali, eu vou deixar a live salva, vou adicionar a Simone como colaboradora e marquem os nomezinhos ali das pessoas nos comentários que vocês acham que vai criar mais para a vida delas, para que elas possam ver essa live depois, né, de novo e no futuro. E justamente por isso a gente deixa ela salva. Então espalhem aí pelo mundo, tá bom? Exato. Beijo, sim. Beijo, Beijo, galera. Beijo a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.